Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Esperando aqui o Richard entrar. Hoje a nossa live é sobre revestimentos, como acertar na escolha para sua obra, para sua casa, para o seu ambiente comercial. Vamos tentar dar bastante dica aqui para vocês. Ó, o Richard aí, vou chamar ele. Ri, espera um pouquinho que eu vou te chamar. Ih, tá falando aqui que você não pode participar. O que será? Ri, acho que você vai ter que me chamar, que aqui eu não tô conseguindo te chamar. Richard, você vai ter que me chamar que eu não tô achando você pra chamar. Tá falando que você não pode participar. Solicita aí pra mim, por favor. Richard, a última vez que aqui, vai? Peraí. Ah, vamos esperar o Richard entrar. Sejam bem-vindos, pessoal. Olá, Olá, boa querido, tudo tarde. bem? Eu tava chamando pelo errado, por isso que não deu certo. Tudo bem? Eu me- Tudo bem, querido? Tudo Bom, bem. enquanto o pessoal entra aí, eu vou aproveitar também para me apresentar de novo um pouquinho. Meu nome é Luísa Altman, eu sou proprietária da Clínica Decoração, esse canal que vocês estão agora. A Clínica Decoração é uma empresa de consultoria e assessoria em arquitetura de interiores. Também temos agora, desde o final do ano passado, os nossos consultores especialistas em revestimentos, como o Richard, iluminação, Feng Shui, terapia de ambientes, instalações, paisagismo. Então, a gente tem uma solução completa aí para resolver a reforma, a obra, a redecoração de vocês. Oi, Lu, tudo bem? Oi, beijo. Oi, Dando oi aí para quem está entrando. Alô, beijo. Pisote. Peraí. Então, ó, pessoal da 40 e tal, tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos. E hoje eu estou fazendo várias lives, como vocês sabem, né, de vários assuntos, e hoje o nosso convidado é o Richard. Richard é o diretor aí do portal Reveste em Cena, um apaixonado por revestimentos. Só contando uma breve história aí minha e do Richard, a gente se conheceu quando eu era arquiteta da arquiteta Isabel, né? Eu trabalhava para Isabel Conder, e a gente se conheceu quando ele trabalhava na Vidrotil, né, Ri? É verdade. Faz sim, Foi muitos ontem. anos. Foi ontem. Ontem. Então, assim, a gente tem uma amizade aí há bastante tempo, e o Richard é uma das pessoas que eu mais conheço, quer dizer, que eu conheço, que mais sabe de revestimentos, assim, entende tudo. Qualquer dúvida que eu tenho, eu ligo para ele, eu pergunto para ele. Então, ele é meu oráculo aí dos revestimentos, não só para mim, como para muita gente, né, Ri? Obrigado pelo elogio. Na verdade, eu estou sempre aprendendo, não sei nada. Modesto. Eu É. sou modesta. Olha quem está conosco aqui, o Alfredo chegou agora, o Danilo também. Danilo, obrigado por estar conosco. Ah, legal. Sejam bem-vindos, pessoal, à Clínica Decoração. Aproveitem aí o poço de conhecimento que é esse homem. Ele vai. Espera aí, deixa eu só fechar o áudio aqui do meu notebook para não dar eco. Mas todo mundo Tá. ouvindo bem? Quem está ouvindo bem, manda coraçãozinho, fala eu, para a gente poder começar aqui. Porque ontem eu fiz uma live e eu não sei por que deu um eco o tempo todo. Então, Você tá com a tua caixa de som ligada aí, não? não, não, tô Muito não. alta? Não? Não, Então não sei. não sei O também. meu tá tranquilo. Vocês estão com. Tá todo mundo ouvindo bem a princípio. O pessoal tá falando que tá tudo certo aí. Beleza. Bom, então vamos começar. Queria, de novo, para quem entrou agora, apresentar o Richard, é expert em revestimentos, consultor da Clínica Decoração. Então, quem precisar de uma consultoria de revestimento para saber o que fazer na sua obra,
metragem, tipo de revestimento, quantidade, tudo isso ele vai ajudar vocês na consultoria que ele presta aqui pela Clínica Decoração. É uma consultoria muito legal para quem está começando a reforma e vai precisar trocar os revestimentos. Mas eu vou passar a palavra para ele, que ele vai explicar melhor aí um pouco da história dele, vai se apresentar e vai contar um pouquinho para a gente aí desse universo maravilhoso dos revestimentos. Bom, primeiro eu quero agradecer, Luísa, pelo convite de participar Imagina. dessa nossa live aqui da Clínica Decoração. Agradecer já de antemão todo mundo que está aqui conosco já e para os que vierem. Sou arquiteto também, além de ser arquiteto, eu tenho, obviamente, o portal Reveste em Cena. O Reveste em Cena foi criado com o intuito de trazer para não só os profissionais, para todo o público em geral, o conhecimento de revestimento. Tentar fazer com que o revestimento seja o foco. Por isso, Reveste em Cena. Tá? Então, a gente sempre busca mostrar conteúdo. Aliás, o Danilo, que está assistindo a gente aqui, imune de bastante conteúdo. Obrigado, Danilo, da DC33. Porque a gente realmente desenvolve esse trabalho pensando em divulgar com mais propriedade o nosso setor de revestimentos, dentro da área da arquitetura e decoração. Tá? Basicamente é isso, e também fazemos eventos. Os eventos, obviamente, porque a gente sempre preza pela valorização do profissional de arquitetura e decoração. Então eu acho que quanto mais a gente pode levar os profissionais para dentro das empresas, dentro das lojas, para conhecer os produtos, eles podem especificar melhor e, consequentemente, os clientes ficam melhor atendidos, com uma condição melhor, inclusive, de comprar o produto mais adequadamente. É isso. Com certeza. E dentro da clínica você faz a consultoria, né, que eu já falei, para quem estava aí já, para quem entrou depois, se tiver alguma dúvida, entre em contato com a gente explica como funciona, mas para começar aí uma obra, uma reforma, eu recomendo bastante. Bom, vamos ao tema da live, para o pessoal estar chegando aí. Vamos lá. Que é revestimentos, como a gente acerta nessa escolha. Por que eu te pedi para falar sobre esse tema, Richard? Porque até eu como profissional especificador, às vezes tenho uma certa dificuldade no meio de tantas opções que a gente tem hoje no mercado. Antigamente a gente tinha 3, 4 tipos de revestimento, 3, 4 marcas mais fortes no mercado. Óbvio que sempre existiram marcas menores, mas a gente tinha pouca opção, né, entre revestimento. Era cerâmica, era pastilha, era, enfim, piso laminado, a gente não tinha tanta opção. Hoje o universo de revestimentos através da tecnologia está gigantesco, cada vez inovando mais, cada vez com mais opção e deixando não só os arquitetos com muita opção de escolha, como o cliente final e as pessoas que vão, né, começar uma obra, e elas ficam totalmente perdidas. Onde que eu uso isso? Para que serve aquilo? Enfim, então eu queria que você começasse a falar por onde que a gente pode começar essa empreitada aí da escolha do revestimento. Quais são os passos que a gente pode dar? Bom, vamos lá. Na verdade é assim, a gente tem, como você mesmo disse, uma diversidade enorme hoje em dia de produtos para utilizar. E isso realmente dá um nó na cabeça de todo mundo, dá um nó na nossa, de todo profissional, inclusive, na hora de especificar. Então, assim, gente, começando com dicas, bom, primeira coisa que a gente precisa, e a gente tem aqui bastante gente que é consumidor também, primeira coisa é contratar profissional. Contrate um profissional de arquitetura ou decoração, contrate um especialista, né, para te dar essa assessoria, para te fazer essa consultoria acontecer de fato, porque sem isso não dá, porque hoje, como a gente está falando, tem muita coisa no mercado, e muita coisa que é boa, muita coisa que não é boa, muita coisa que a gente pode utilizar erroneamente,
sendo um produto muito bom, mas errado na hora de você utilizar determinado local. Então, eu acho que isso é a primeira coisa, é realmente contratar alguém que possa te ajudar nessa escolha, tá? Importante também é, antes de você escolher o revestimento, mensurar quanto é o seu investimento, para que você possa seguir no rumo. Porque se você não tiver, se você tiver uma situação onde você tem uma questão financeira menor, obviamente a gente tem que buscar produtos no mercado que possam te suprir essa tua necessidade com baixo custo, né? Então, isso é importante. E isso você só vai conseguir depois de você fazer um cálculo de metragem, se você tiver uma ideia, pelo menos, para que a gente possa ajudar. Então, não adianta, o investimento é importantíssimo. Eu tive algumas situações onde o consumidor não me apresentava um budget, um orçamento. E aí você também fica munindo ele de materiais diversos e chega na hora H, você faz orçamento e ele fala, não, eu não tenho condições de comprar. Então, não tem jeito. Você precisa, antes de qualquer coisa, saber o investimento que você tem nas mãos para poder escolher o que você vai usar. Tá? E aí a gente parte, daí para frente, o mais importante é a gente começar a partir para as áreas de atuação. Porque quando a gente fala de revestimento hoje, principalmente na área, no piso, tá? A gente tem muita dúvida. Porque para a parede, além da pintura, obviamente, e do papel de parede, que você hoje pode utilizar em basicamente toda a área da sua residência, do seu escritório, você pode utilizar na parede um revestimento para dar um charme, para dar um up, esteticamente falando, né? Ele não vai interferir muito na questão da escolha, porque é só uma questão mais estética mesmo, tá? Mas quando a gente fala de piso, sim, eu acho que aí a gente tem que tomar alguma linha, alguma direção. Então, se a gente começar a utilizar, começar a pensar, por exemplo, falar em áreas frias, banheiros e cozinhas, vamos começar por aí? Sim, vamos começar. Que a gente só antes de você continuar, vou querer dar boas-vindas ao pessoal que está entrando agora, pessoal do Arte Descalça, pessoal do Nenê Reformas, nosso parceiro aí de obras. Bem-vindo! Bem-vindos. A Élvia, da A2 Estúdio, a Socorro, que é a nossa fã internacional aí, está sempre com a gente, seja bem-vinda. Sejam bem-vindos todos. Antes de você dar continuidade para a questão do uso, que é super importante, eu queria fazer só uma consideração que hoje, né, apesar dessa coisa do orçamento, a gente tem muita opção boa no mercado, né, Ri? É um preço acessível. Então, hoje, a tecnologia também trouxe essa possibilidade, né, de você ter revestimentos diferenciados, esteticamente bacanas, com uma boa qualidade, porém com um preço acessível, né? Então, isso faz uma grande diferença na hora de você considerar também qual revestimento você vai usar, né? É verdade, olha. Na verdade, então, a diversidade é muito grande, a variedade é muito grande. Se a gente for pensar, por exemplo, vamos dar exemplos para poder ilustrar um pouco isso, tá? Como eu estava dizendo, na área fria, são banheiros, cozinhas, áreas de serviço, enfim. Sim. E para começar a pensar nessa questão, até você colocou no teu Instagram algumas dicas que a gente deu sobre cerâmica e porcelanato, né? Sim, isso mesmo. É claro que nessas áreas a gente não tem muito como escapar.
Ou a gente vai para o porcelanato, ou a gente vai para a cerâmica, e eventualmente a gente pode ir para um piso vinílico. Tá. Teoricamente, tá? Uhum. Nessas áreas, na questão de redução de custos, tá? Uma coisa que é muito interessante você fazer, e é uma dica, você pode utilizar de cerâmica nas paredes e porcelanato no piso. Ah, legal. E você não precisa utilizar cerâmica em todas as paredes da área do banheiro ou da cozinha. Você pode mesclar, ou seja, você pode no piso, cerâmica numa parede para dar um charme, para dar alguma coisa, ou um cimentício, alguma coisa que não seja dentro do box, enfim. Uhum. E o restante você pode utilizar pintura. Ou até um papel de parede. E a pintura, ela também não precisa ser simplesmente uma pintura. Você pode utilizar, hoje, a arte o street, né? O street que veio para dentro de casa hoje, Sim, com né? certeza. Street art. Quer dizer, você tem hoje murais que você pode desenvolver dentro da sua cozinha, da sua área de serviço, do seu banheiro, que são produtos teoricamente baratos para você desenvolver e ficam extremamente charmosos. Não, e hoje em dia, até né, a parte das tintas também está né, super desenvolvido. A gente tem padrões que, né, tintas que imitam aço cortem, que imitam cimento queimado, que imitam mármore, e que, se bem aplicadas, acabam dando o mesmo efeito, às vezes, né? Mesmo não, mas um efeito bem similar ao material original. E você nem fala que não é, que é tinta, né? Você fala que realmente foi ali aplicado um cimento, foi feito um aço cortem. Então, eu acho que a tecnologia trouxe um benefício muito grande para esse mundo dos revestimentos, né? Exatamente. Olha, o Parrino, inclusive, da Arauco, está nos acompanhando aqui. Obrigado pela presença. E vou contar também que existe o MDF que está sendo bastante utilizado também, aliás, para revestimento hoje em dia, né, Parrino? Dá um oi para a gente aí, dá coração para a gente aí. Aliás, chuva de coração, hein, gente? A gente gosta de coração. Ó, a Socorro tem uma questão aqui que é muito interessante, ó. São tantas opções disponíveis no mercado, menos aqui nos Estados Unidos, que fica difícil escolher a mais viável para cada cômodo. Aqui em Nova York só tem carpete e papel de parede. Pouca opção. Como não errar na escolha? Porque quando eu morava no Brasil, eu tive problemas com umidade. Por onde começar? A minha arquiteta aqui não me deu muita opção, acho que lá em Nova York, né? Então, acho que você vai entrar nessa questão aí das áreas molhadas, né? Que é uma questão bem, Na verdade, que gera bastante dúvida para o pessoal, né? quando a gente tem, eu não sei se a Socorro está se referindo à umidade por uma questão de temperatura, por lá o clima obviamente contribui muito com isso, ou umidade de substrato, porque o que acontece? A gente tem que aí é uma patologia, né? Sim. Quando a gente fala em umidade, tanto piso-parede, você pode ter problemas seríssimos. E aí vai a questão de mão de obra, que é fundamental para qualquer serviço nas nossas obras, né? A qualidade da mão de obra é imprescindível, então também, além de você ter que contratar um profissional de arquitetura e decoração, contrate mão de obra especializada. Porque isso vai te dar, com certeza, 70% de resultado na escolha do piso ou do revestimento que você vai usar e vai acertar. Porque não adianta nada você comprar um piso italiano, vai pagar R$1.000 o metro quadrado, e a tua parede está com umidade, e esse material vai sofrer, vai cair, vai descolar, não vai funcionar, e você vai perder dinheiro. Então, tudo isso é uma questão que se precisa avaliada. Avaliar, né? Tá?
E é bem avaliada isso quando você tem o apoio de um profissional, né? Sem dúvida, Exatamente. ou seja ele na concepção, na consultoria de um projeto, na concepção, ou até mesmo de um bom profissional assentador, um bom profissional que vai instalar esse revestimento, ele também consegue identificar esses problemas, né, Richard? Exatamente, exatamente. Agora, Legal. complementando para socorro, não tem Uhum. jeito, faltam materiais lá, né? Nos Estados Unidos, lá, a gente precisa colocar um cimentício de vez em quando, colocar, colocar um Sim. outro tipo de produto. Existem produtos hoje que são placas de PVC, né? Os bordes que estão se utilizando hoje, Uhum. e também são interessantes. De repente, numa dessas, você pode utilizar desde que você não tenha problema de umidade. Tá? Tá. Vamos lá? Então, Então, voltando assim um pouco para o uso, né? Para banheiro, cozinha, área de serviço, para piso, você ainda indica o bom e velho revestimento, né? O porcelanato. Você tem alguma consideração? Porque realmente, hoje em dia, por exemplo, as construtoras entregam praticamente com o mínimo de cerâmica possível, né? Até por conta de economia. E também para deixar o cliente livre para fazer o que ele quiser sem ter que quebrar tudo e, né, por outra. Também é uma questão de economia por parte da construtora e por parte do cliente que não vai ter que quebrar o banheiro inteiro azulejado para pôr o que ele quer, né? é, Então, de certa forma, é uma vantagem. Nas áreas molhadas, você ainda indica o revestimento cerâmico, porcelanato no piso? sim, na verdade, olha, ontem, inclusive, nós fizemos uma live falando de personalização. Hoje em dia, as construtoras Uhum, elas estão visando isso também, né? Com essa variedade tão grande de produtos, ela deixa um pouco mais livre o pessoal na hora sim. de utilizar. Na verdade, é assim, para você, nas áreas frias, nas áreas molhadas, o bom e velho revestimento cerâmico, ou É. o porcelanato, e aí vai depender um pouco da classe de uso, para que a gente possa determinar o quão é importante você utilizar um porcelanato ou a cerâmica no piso, por exemplo. Uhum, Isso é importante, vai depender de cada obra, vai depender de cada local, tá? tá. Mas ainda acredito que seja o melhor você utilizar pela cultura do brasileiro em poder lavar, jogar água dentro dessas áreas. Tá. Fora do Brasil, aí vários lugares na Europa, se usa madeira, se usa piso de madeira em cozinha, se usa piso Uhum. de madeira em área fria, Sim, que eles sim. não têm o costume de jogar água, eles simplesmente limpam com um pano úmido e que é o suficiente para fazer. E você pode também fazer isso aqui, Sim. tá? Mas vamos manter o bom revestimento cerâmico e porcelanato para essas áreas, que eu acho que é ainda adequado. O E vinílico poder. veio. Oi. O vinílico eu ia te perguntar exatamente. Todo mundo fala, ah, vinílico pode em área que lava, em área que molha. Então, Eu nunca, enfim, eu prefiro que você dê sua opinião. na verdade é assim, vamos lá. Vinílico, a gente tem condições de utilizar em cozinhas, em Tá, áreas de serviço e de banheiro também, tá? tá, O que acontece com o vinílico? O vinílico é um produto que você assenta ele com uma cola que é a base d'água. tá, Então, se é a base d'água, qualquer umidade que tenha na superfície vai descolar o teu piso vinílico. tá, entendi. Respondido. Então, Mas, então o ideal é se passar pano, né, no caso. exatamente, o problema é exatamente esse. Ou você se adequa ao piso que você tem, e aí você pode utilizar uma boa, desde que você passe Uhum, um pano úmido, e depois, logo em seguida, se você quiser passar um pano seco para limpar definitivamente, é importante. Tá? tá, Mas, só colocar. Ah, desculpa aí. só para complementar, existem Uhum, algumas situações onde
tem cliente que quer usar piso vinílico de qualquer jeito. Existe uma outra opção, é você utilizar cola de contato. Ah, sim. Que é a famosa boa e cola do sapateiro, né? Uhum. Mas você tem que usar em dupla camada, ou seja, você tem que passar a cola na superfície da peça vinílica, utilizar a cola também no substrato, fazer um belíssimo assentamento disso. Então, Tá. é um risco que você pode correr, porque se pegar umidade, provavelmente também pode acontecer. Tá? E também a superfície, como eu já estou falando de substrato tem que estar perfeitamente nivelado. Quando você fala substrato, Ri, só fala para quem não é arquiteto e designer, para eles entenderem o que você está falando. O contrapiso, que é uma mistura de cimento e areia, enfim, e água. Uhum. Você, depois disso, obviamente, para receber o piso vinílico, você tem que fazer uma camada niveladora, autonivelante, para que ele fique liso, para que ele fique totalmente nivelado e liso, para que você possa assentar o piso vinílico, porque o piso vinílico tem uma espessura muito fina, e qualquer imperfeição da superfície ou do substrato vai aparecer, vai ficar marcado. Por isso, inclusive, que o piso vinílico não deve ser instalado sob outro piso cerâmico ou porcelanato, a não ser que você faça um tratamento da superfície antes disso. Ah, legal. Eu ia te perguntar, mas você já respondeu o que eu ia te perguntar. É bastante coisa para dizer, um pouco tempo, mas vamos lá. Bom, aqui alguns comentários, né? O Parrino falou o MDF melamínico, eu tenho dificuldade de falar essa palavra. Melamínico é utilizado como revestimento decorativo em alvenarias internas verticais, em alguns casos até no teto. Isso que ele está falando me leva a mais uma pergunta, né? Como a gente pode inovar também nos revestimentos, que a gente não precisa só se ater ao piso e à parede, né? De repente a gente pode trabalhar com uma coisa diferenciada nas portas, no teto. Como que você vê isso hoje? Olha, uma coisa que está chegando e está começando a virar uma tendência, e eu acho que isso é legal, são os revestimentos autoadesivos também. Aliás, falando um pouquinho do piso vinílico ainda, tem muita gente que hoje está usando piso, parede e teto. Eu acho que o piso vinílico no teto, principalmente os amadeirados, eles dão um charme incrível. É uma coisa que, legal, né? que dá para usar muito. E se não for um piso vinílico, também você pode utilizar do revestimento autoadesivo. Revestimento autoadesivo hoje, além do papel de parede, você também pode utilizar ele no teto. E é um revestimento hoje que ele ainda está pouco explorado no nosso mercado. É um produto barato, não tem espessura, então você tem condições de utilizar ele sobre uma pintura ou até mesmo sobre já um revestimento que você tenha instalado na parede e no teto. Revestimento autoadesivo no piso, obviamente, não aconselho. Ainda, né? Vamos ver. Na verdade, assim, existem revestimentos autoadesivos, PVC, que tem uma certa espessura e você pode utilizar no piso. Tá? Mas, puxa vida, gente, tem tanta coisa legal para usar, tem tanta coisa que você pode utilizar, que eu acho que ainda, cada um no seu quadrado, vamos dizer assim, no seu metro quadrado. A Cleo Freitas tem uma pergunta aqui pra gente, Ri. Luiz e Richard, como escolher o piso certo para a cozinha? Moro em uma cidade muito quente e gostaria de tirar o porcelanato e colocar cimento queimado ou outra coisa. Funciona? Funciona. Na verdade, o cimento queimado é uma alternativa muito interessante também, mas muito pouco utilizado, porque tem muita gente que ainda não acredita no cimento queimado. Na verdade, o cimento queimado, nós estamos falando não do original. Tá? Porque o cimento queimado original é aquele que se fazia há muito tempo atrás
E hoje, com toda a tecnologia que existe, você tem condições de utilizar a mesma textura que o cimento queimado dá, para você utilizar num piso, até em bancadas. Você pode utilizar cimento queimado hoje até em móveis, até em imobiliários, porque ele tem uma fina camada hoje. Mas tudo isso depende de técnica, tudo isso depende de mão de obra especializada e também dessa questão do substrato. Principalmente o cimento queimado. O cimento queimado, ele é muito fino nessa nova tecnologia que existe hoje, aonde você tem que ter cuidado para quando você for assentar, você ter uma superfície bem feita para que você possa receber o cimento queimado. Tá? É como uma pintura. Acho que todos os revestimentos, né, quando eles são muito finos, eles têm que ter esse cuidado, né, Henrique? Sim, sim, porque tudo que você tiver de substrato, aonde você tenha qualquer imperfeição, vai aparecer. Sim. Isso vai depender. Mas eu acho que a graça do cimento é essa, né, também, é um pouco a imperfeição, Justamente. né? Acho que... Ele é um produto rústico. Sim. Que está sendo muito utilizado. A gente fala em estilos também, né? Se a gente for utilizar, se a gente for falar de estilos, o estilo industrial, né? Essa nova geração de industrial que a gente está vivendo hoje, que é você colocar o cimento queimado junto com um tijolinho de metrô na parede, tijolinho de barro mesmo, que seja, o revestimento, com toda a tubulação aparente, eu acho um charme isso, né? Isso vai, depois até vou comentar um pouco de iluminação, porque a iluminação também interfere demais no revestimento. Então, o cimento queimado, voltando lá, você tem essa rusticidade contemporaneizada que dá muito certo hoje. Então, na escolha de um cimento queimado, é muito legal, eu gosto. Tá? Mas tem uma questão. Busquem, isso falo por mim, busquem utilizar produtos, revestimentos que não cansem, porque daqui 2 anos de uso, daqui 2 anos que você já está lá com ele, você vai olhar para aquilo todo dia. Sim, então você precisa ter um certo cuidado no que você escolhe, para que não te canse. Ou que você possa trocar. Porque revestimento hoje é como roupa. Se você puder trocar daqui 2 anos, ótimo. Você troca. Nem todo mundo pode, né? Nem todo mundo pode, mas existem, como a gente mesmo está dizendo, existem produtos mais em conta no mercado, sim, que você mesmo aplica, inclusive, né? Sim. Com certeza, mas a gente tem que sempre tomar cuidado também com a questão do desperdício e da mão de obra e da intervenção. Você já está morando, aí você vai ter que quebrar a sua coisa. Então, assim, a sua dica realmente vale ouro, porque às vezes a pessoa olha um revestimento que lançou na última feira e falou, eu quero isso para minha casa, e dali 6 meses, 1 ano, ela já não aguenta mais olhar para aquilo, porque é muito colorido, ou porque tem muito desenho, ou porque tem muita estampa. Então, realmente, a escolha do revestimento tem que ser bem acertada em relação a isso, porque geralmente a pessoa vai, sei lá, reformar aquele banheiro, aquela cozinha, ou enfim, qualquer espaço da casa dali 5 anos, né? Então, assim, e eles são, hoje em dia, os revestimentos, por mais que sejam mais em conta, eles têm, né? Eles são feitos para durar bastante tempo, então tem que pensar nisso também. É uma colocação super válida aí que você fez. Nem tudo que você vê em revista cabe na sua casa. Exatamente. Principalmente em relação a tamanhos, né? A tamanhos, que é uma coisa que eu brigo bastante, assim, às vezes com o cliente. Ela serve só por inspiração. Você falou em tamanho. Nós temos hoje os grandes formatos. Nós temos hoje uma tendência a utilizar grandes formatos. Né? Os investimentos, eles estão cada vez maiores. Exatamente. Tá? Cuidado com isso também, gente. Porque nem sempre
aquele revestimento que você tem de 3 metros de altura por 1,5 de largura vai caber no elevador do teu prédio. Não cabe, né? A gente já sabe que não cabe. E aí você vai ter que içar pelo lado de fora. Tudo bem, não estou falando nada contra, não. Tá? Eu acho lindíssimo. Mas tudo tem que ser pensado, tudo que tem que ser avaliado. Por isso, do profissional de arquitetura e decoração atrás de você, para que você possa saber o que você pode ou não, para que você possa se adequar. Tá? Sim, com certeza. E tem uma questão de paginação também, né, Henrique? Você fala um pouco lá na dica que a paginação, às vezes as pessoas falam, mas paginação é só para porcelanato, é só para cerâmica. Não, né? Não. A gente sabe que não. Não, pelo contrário. Conta um pouco para a gente sobre isso. Então, aí a gente já muda um pouco de ambiente. Vamos para a sala, vamos para os dormitórios. Sim, com certeza. E falando de paginação, né? Hoje, quem não quer ter na sua... Quando você chega em casa, você abre a sua porta de casa, você entra na sua sala, se você tiver um piso de madeira, você pensa, puxa, eu podia ter o meu piso na horizontal, seguindo uma paginação reta ou na diagonal. Isso você pode tanto fazer com piso laminado, com piso de madeira maciça, madeira natural, né, na verdade, madeira de reflorestamento ou então piso vinílico. Você pode fazer uma paginação diferenciada, tá? Mas eu acho que dentro da sua residência você tem vários ambientes. Então vamos supor, você vai ter a sala, home theater, home office, agora que está na moda, que a gente precisa pensar nele. É necessidade, né? Não é nem moda. E aí você entra pelo corredor até chegar nos seus dormitórios. Tudo isso, praticamente, você vai ter um piso só. Né? Obviamente, para não ser, para ser mais práticos, você vai colocar um piso só. Então vamos supor que você vai colocar lá um piso laminado. Na sala, você pode brincar, você pode até utilizar ele na diagonal, mesmo que você vai ter recortes, você vai ter que comprar material a mais, porque obviamente você tem que ter um cálculo aí, gerando de 15% a 20% a mais de produto, para que você possa fazer os recortes na diagonal. Sendo que se você colocar ele reto, você não vai precisar, né? A porcentagem é menor. Então, muito bem. Tá. Escolheu fazer na sala e na diagonal. Quando você partir do corredor para os dormitórios, não faz diagonal. Mesmo porque a quantidade de piso que você vai enxergar no seu dormitório é pequena. Porque ou você vai colocar um tapete em cima, ou o dormitório é pequeno, a cama vai cobrir praticamente um quarto, o dormitório todo. Então não precisa você brincar com a paginação dentro dessas áreas. Brinca com a paginação onde você vai receber seus convidados. Onde você vai... O social da casa. Eu acho que você começa a economizar pensando nisso. Então isso eu acho que é legal. Legal. Tá? E para salas e quartos, você ainda recomenda o piso mais aconchegante? Tem gente que fala, eu posso pôr um porcelanato no meu quarto? O que você recomenda para esses ambientes? Bom, vamos lá. Eu ainda acredito que a madeira traga conforto, aconchego e uma satisfação até física, biológica da gente. Tá? A madeira nos traz essa questão, né? Essas sensações. Tá. Mesmo que você, de repente, utilize um porcelanato imitando madeira. Tá? É claro que existem situações diferentes. Quando a gente fala de um piso de madeira natural, quando você vai pisar descalço, você tem uma sensação.
É óbvio que quando você vai pisar no porcelanato, mesmo imitando madeira, você tem outra sensação. Não vamos nem falar na questão de você poder fazer um piso térmico, tá? Uhum. Vamos É dizer que que não aqui no Brasil não é o caso, né? é. Não tem. Então, se você, obviamente, vai colocar um porcelanato nos dormitórios, você, obviamente, vai colocar um tapete em cima. Uhum. Ou você vai ter o teu chinelinho lá, com a pantufa, Sim. né? Adoro. Agora, se você tiver um piso laminado, ou madeira, ou vinílico, a Uhum. sensação que você tem ao pisar, ela é diferente. Então, Tá. teoricamente, eu acredito que você utilizando um piso desses numa área de dormitórios, principalmente, Uhum. ela vai te dar um aconchego maior, Tá. tá? Ah, se você for pensar no custo, existem Uhum. hoje no mercado porcelanatos com o mesmo custo de um piso vinílico, com o mesmo custo de um piso laminado, né? Uhum. Então, dá para você pensar no que fazer. Eu ainda prefiro Sim. um aconchego do que um porcelanato no quarto. Tá. Mas aí é uma questão também de gosto, de Sem toque, dúvida, né? sem Mas dúvida, pode ser usado também, né? claro, sem dúvida. É, E aí tem joga um algumas tapete lá, joga um tapete lá em cima que fica lindo. É, tem umas perguntas aqui, a Socorro tinha comentado antes aqui, não tô, subiu aqui para mim, sobre revestimentos específicos para drywall. Que tipo de revestimento, né? Porque a gente sabe, hoje em dia quase tudo está sendo feito em drywall, né? É, a gente consegue revestir o drywall? Qual que é o revestimento mais apropriado para isso? Vamos lá, principalmente para socorro que está nos Estados Unidos, o drywall é muito utilizado. A gente ainda não tem Sim, esse costume aqui. A gente utiliza drywall errado ainda. é. Enfim, não vamos entrar em detalhes, mas o drywall é Que é fantástico. o drywall, para quem não sabe, é o gesso, né? Para quem está ouvindo aí a É, gente. drywall é uma estrutura metálica Uhum, revestida de dois lados em placas de gesso acartonado, uhum, tá? tá. E dentro dessa estrutura vai uma estrutura térmica e acústica. Este é o sistema drywall. No Uhum, Brasil, por uma questão de economia, muita gente não coloca lá dentro preenchimento térmico sim, acústico. E aí, sim. por isso que quando você espirra do lado de cá, o teu vizinho escuta. Sim. Quando você vai falar em investimento em drywall, lá nos Estados Unidos ou em qualquer lugar do mundo, se pensa logicamente em papel de parede ou pintura ou algo que seja muito prático em você utilizar, em colocar lá. Uhum, Porque, uhum, primeiro, que ele não vai te dar espessura, e segundo, porque é muito prático, tá? Mas, uhum. hoje, existem condições, principalmente aqui no Brasil, de você utilizar paredes em drywall estruturadas Tá. de tal forma que suporte Uhum. em carga até um cimentício, Uau, legal. tá? Então você não tem preocupação com isso. Basta que você saiba e quando você for especificar um cimentício, por exemplo, para utilizar, você precisa informar ao fabricante e também ao Uhum, aceitador e também ao arquiteto que vai sim. utilizar o drywall. A estrutura tem que ser reforçada para receber o cimentício. E a argamassa que Ah, você vai utilizar é uma argamassa AC3 normal, sem problema, para você utilizar no mesmo drywall, só que você tem lá uma certa preparação para receber, para que esse cimentício não caia. legal. Então, tudo é uma questão de você de adaptar a tua realidade dentro dessa parede de drywall que você está utilizando lá. Tá? O Legal. drywall hoje ele está sendo utilizado, hoje o drywall ele pode ser utilizado até em áreas externas. Existe Sim. drywall verde, drywall rosa, enfim, existem produtos específicos para cada área
para que você possa utilizar também, não tem problema nenhum. Tá, Tá? legal. Então você O pode... meu apartamento aqui, por curiosidade, ele é todo de drywall, tá? Eu moro num apartamento todo de drywall, inclusive nos banheiros, o drywall é utilizado aqui, é o verde. Só como você disse, aqui no Brasil ainda as construtoras pecam um pouco pelo acústico, pelo térmico e não colocam esse recheio aí dentro, né? Mas, assim, dá para pôr cerâmica, dá para pôr, né? Como você falou, Totalmente. cuidando do assentamento, você pode colocar qualquer revestimento, né? Pode. Legal. É só Bom, dimensionar a carga para poder estruturar o drywall. bom, a gente tá, assim, acho que a gente tem mais uns 10 minutinhos, Ri. Ah, Eu vou abrir aqui para as perguntas, se alguém tiver mais perguntas, chuva, mas ao mesmo tempo... Oi, tá me chuva de ouvindo? Tá me coração, ouvindo? chuva de coração. Ah, chuvinha de coração, obrigada, pessoal. Pessoal, a Graça Conceição, que é a nossa parceira aqui também, falou que às vezes a paginação na diagonal cansa muito e desperdiça muito o revestimento. Exatamente. Mas às vezes ela tem toda a razão, mas às vezes tem gente que quer, né? Então aí tem gente que gosta e a gente tem que, né, enfim, Mas é aquilo que eu seguir. comentei. É aquilo que eu comentei. Se você tem condições de utilizar, é como um revestimento, Uhum, um revestimento italiano, sei lá. sim. Se você pode comprar um piso, um revestimento de 1.000 metros, de R$ 1.000 o metro quadrado, Uhum, tudo bem, ótimo. Se você pode comprar sim, um revestimento e fazer uma paginação diferenciada, fazer um desenho, né? Existem desenhos que você pode fazer em piso hoje, né? sim, com Fica certeza. lindo. Então, por que não utilizar, né? Verdade. O ladrilho hidráulico é lindíssimo para utilizar, né? Uhum. Então você tem E para muita áreas opção. externas, tem muita opção, né? E para a área externa, o que que você hoje recomendaria dentro das opções que a gente tem? Para área Bom, externa que eu falo, não varanda gourmet, né? Não varanda coberta, mas área externa mesmo, já é tá. piscina, jardim, churrasqueira. Você me lembrou uma situação muito importante que a gente não comentou também, que na escolha do revestimento, hoje você precisa saber muito bem, já falando da área externa, porque quando você tem Uhum. chuva, quando você tem um piso molhado, você tem que Aham. cuidar para que nessa área você tenha um piso antiderrapante, Derrapante. Sim, isso é ou importantíssimo. que ele não seja polido. Então, Sim. nas áreas externas, quanto nas áreas de box de banheiro, enfim, áreas onde você tem água, Sim. você tem que tomar um certo cuidado. Para a área externa, Perfeito. Lu, tem muita coisa para ser utilizada, tá? Uhum. A única coisa que não pode utilizar em área externa é piso vinílico. Tá. O resto, Ainda, né? madeira, cimentício, porcelanato, cerâmica rústica, tem coisas lindíssimas, o ladrilho hidráulico, enfim, tá? E não só isso, eu já vi fachada de loja com papel de parede hoje à prova d'água. Uhum. Sim, Tem sim. revestimento autoadesivo que você pode, em PVC, que também você pode utilizar na fachada, mesmo com Legal. incidência solar. Quer dizer, você tem condições de utilizar. Ele não vai perder a cor, ele não vai manchar, ele não vai desbotar. Quer dizer, então, Uhum. tem muita coisa para você utilizar em área externa. Eu acho que a área externa ele é uma área onde você pode ousar. Você pode Legal. usar muita coisa. Pedras, né? Sim. Dependendo do estilo do seu projeto, você pode utilizar Uhum. muita coisa. Eu acho que aí dá para usar. Claro que não vamos virar over, né? Colocar Uhum. revestimento cerâmico junto com cimentício, junto com Sim. porcelanato, mármore, granito, tudo junto, Tudo ao mesmo tempo, né? né? Vai virar um showroom. E de péssima qualidade, na verdade, mas enfim.
Ó, a Socorro aqui, Rita, falando, ai, vocês têm que vir fazer consultoria aqui nos Estados Unidos. Os arquitetos aqui só conhecem papel de parede. Eu Socorro. sofro. A gente pode fazer online, querida. Não tem problema, não. É, pode mesmo. O Richard está aqui para isso. A Ana Paula, que é nossa parceira aqui também da clínica, falou: você acha seguro usar o porcelanato para fazer cubas e tampos em cozinha e banheiro? Incrível isso. Na verdade, hoje você tem essa opção. Vale ressaltar que a colocação, o assentamento disso é fundamental, mas existem empresas especializadas nisso hoje, e o porcelanato cada vez mais, né? Principalmente os grandes formatos. Você hoje faz bancada de cozinha, onde você pode cortar alimento em cima e não risca. Você pode colocar a tua panela quente. Quer dizer, dá para você abusar, inclusive, nisso também. Eu acho fantástico. O revestimento hoje está sendo utilizado para fazer tampo de mesa. Mesinha, mesas, mesonas. Dá para você... Até porta de armário, né? Eu vi, e onde que eu vi? Porta de armário também. Eles estão fazendo porta de armário mesmo, de cozinha, enfim, planejados. Ainda bem que o revestimento saiu do piso, saiu da parede e hoje ele está podendo ser utilizado em tudo. Né? Ô, Ri, para finalizar aqui, enquanto o pessoal vê se o pessoal tem mais alguma pergunta, eu queria devolver uma pergunta que você me fez um dia. Que é: como que você acha que será o revestimento do futuro? Te peguei. Você me pegou aquela vez, eu vou te pegar agora. Tá bom, mas eu acredito, tá? Eu acredito que a gente vai chegar um momento, não sei quando, já existe até, mas eu acho que a gente vai ter um momento onde nós vamos chegar em casa e vai ter uma projeção na tua parede. E você vai escolher a projeção que você quiser. E você ainda pode, de repente, automatizar isso e transformar isso de acordo com o teu espírito. Você chegou em casa... Humor, né? Você chegou em casa mal-humorado, a automatização que tiver lá vai te dar condições de trazer para você naquela parede algo que te transmita calma. Eu acho que a gente vai chegar... Esse é o revestimento do futuro, ao meu ver. Tá? Você acha que as casas vão ser telas em branco, né? Que a gente eu vai acredito um pouco nisso. Não em todas as paredes, mas eu acho que em alguns ambientes isso pode acontecer, né? Em ambientes mais intimistas da residência, na fachada. Imagina você ter uma fachada onde ela muda de acordo com o sol, de acordo com o clima. Quer dizer... hoje em dia tem coisas em vidro, né? Tem bastante coisa que acontece no vidro. O vidro é uma superfície que tem sido usada, um revestimento que tem sido bastante usado, né? Eu acho que a tecnologia está aí para isso hoje. Eu acho que o revestimento do futuro vai estar muito ligado à tecnologia. Eu não quero atrapalhar os fabricantes de porcelanato, cerâmica, madeira, cimentício, gesso, mas eu acredito que mais para frente a gente pode ser que eu esteja muito enganado. Não, eu ainda estou sonhando com um fabricante que veja essa live hoje e me invente um porcelanato adesivo. Opa! Não, eu ainda sonho com isso, porque eu sempre estou inventando moda, né? Então, fabricantes que estejam assistindo, por favor, me deem royalties, brincadeira. Porque, assim, eu acho que o porcelanato, ele é um revestimento que as pessoas acabam dando mais credibilidade em termos de qualidade, de resistência para certas áreas. E eu acho que é possível, quer dizer, eu não acho nada porque eu não sou, né? Assim, eu não sou expert nisso, mas eu acho que no futuro talvez exista um porcelanato, até de grande formato, que a gente possa aplicar de forma adesiva, né? E possa tirar com mais facilidade, possa descartar de uma maneira mais enfim, mais adequada, sem tanto quebra-quebra, sem tanto lixo. Então, isso pode ser é uma coisa que eu sonho, né? Vamos ver se um dia vai acontecer. Isso vai de encontro ao drywall, inclusive, porque vai facilitar muito a colocação, né? Sim, redução de peso, né? Gente, uma coisa importante, eu sei que o tempo está curto. Não confundam porcelanato líquido
o porcelanato. Não existe porcelanato líquido, tá? São resinas acrílicas que se utilizam no piso. Enfim, isso é uma outra live que a gente pode fazer. É uma outra live. A gente tem que fazer uma live só sobre porcelanato líquido. Não. Existem, Ó, pessoal... existem Oi, especialistas para isso. Ó, o pessoal está falando aqui, a Margarete está falando que a gente vai poder, né, no futuro, criar a nossa realidade. Ah, o pessoal da 2 aqui, a Elvia, falou uma aula, adorando. A Lilian, nossa cliente, também está prestigiando a gente hoje. Obrigada, Lilian. Logo, logo é a sua casa aí que a gente vai estar revestindo. É, a Socorro falou que maravilha de live. Patriquinho também gostou bastante. Ah, obrigado. Bom, pessoal, nosso tempo está acabando, infelizmente. Peraí, ó. A Graça está falando aqui, é importante lembrar que a sustentabilidade é importante no revestimento. Sim, ela tem toda a razão. Cada vez mais, acho que os fabricantes estão pensando nisso, a gente nas obras pensa cada vez mais em minimizar o descarte, em usar revestimentos que, né, tenham o seu descarte adequado, que tenham uma fabricação condizente com a natureza, com a sustentabilidade. Então, sim, a sustentabilidade dentro do universo do revestimento, na escolha da obra, é muito importante. Às vezes não adianta você ser, né, vegano, sei lá, ter comportamentos mais, né, eu sou vegano, corro, sou esportista, mas na hora de fazer a minha obra eu acabo gerando uma quantidade de entulho, uma quantidade de lixo enorme. Ou escolhendo um revestimento que não esteja adequado com essa realidade que você preza. Então, também é uma opção na hora de escolher o revestimento, você estar alinhado com o que você acredita, né? Ter revestimentos aí alinhados com o que você acredita para a sua vida também. Só completando rapidinho, a sustentabilidade ela tem que estar intrínseca hoje em qualquer projeto que nós temos que fazer. Na nossa vida, sustentabilidade hoje não dá mais para se pensar em não fazer, em não usar e não agir. Sim, com certeza. O coronavírus veio aí para avisar a gente sobre isso, né? Que a gente tem que mudar. Né? Bom, querido, nosso tempo está acabando. Queria te agradecer mais uma vez. Imagina! Pela honra aí de tanto conhecimento aqui para os nossos seguidores. Obrigado. Queria convidar todos que estão aqui para terça-feira que vem. A gente vai ter uma live com a Elvia sobre iluminação, né? Como adequar aí os ambientes da sua casa, como escolher uma iluminação adequada. E, enfim, temos uma sequência de lives aí acontecendo e espero todos vocês aqui sempre. Queria agradecer a presença de todos, sempre com muito carinho aí pra gente. Eu também quero agradecê-lo, muito obrigado pelo convite. Eu quero uma chuva de coração agora no fim. Chuva de coração! Muito obrigado pela presença. Todo mundo! Tá bom? Obrigado, Então tá, querido. Obrigada. E quem quiser, tá no Facebook depois, no Facebook da clínica. Quem quiser seguir o Richard, @Reveste em Cena. E sigam a gente aqui também da Clínica Decoração, quem não estava seguindo, quem veio pelo Reveste. E sempre um prazer estar aqui com vocês. E quem precisar de consultoria, estamos aqui. Então tá ótimo, gente. Obrigada. Um beijo, Ri. Tchau. Beijo, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.